Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Eu sou Rinaldo Júnior, sou de Recife, tenho 38 anos, trabalho com aula de inglês há 13 anos, sou aluno do curso de cinema da Universidade Federal de Pernambuco. Tem muito de psicologia, tem muito de dinâmica, tem muito de pedagogia. O cinema consegue ser uma arte que sintetiza e torna possível as outras artes dentro dela, tipo pintura, literatura, poesia, música. Eu gosto muito de criação no idioma, eu gosto muito de Guimarães Rosa, pela criatividade dele, pelo redemoinho linguístico que ele é. Meu nível de linguagem é muito variado. Eu posso estar, de repente, é aquela questão da adequação sociolinguística. Dependendo de onde eu estou, eu posso estar usando um tipo de linguagem e usar outra completamente diferente. Que é o normal, né? A gente hoje transita em vários universos sociais, então você tem que saber onde é que você está, com quem você vai falar. E você não deixa de ser você mesmo por causa disso. Então falta só o quê? Luciano, beleza, duas meninas, Albert. Pronto, só comprar essa fita e esse negócio. Só bagulhagem. Eu lembro de um episódio, fui passar um final de semana no interior aqui perto, pediu informação e não entendi o que ele estava querendo dizer. E é uma pessoa que mora 2 horas da capital. E eu, caramba, o que é que ele está querendo dizer? Pega a rodagem, vai por aqui, não sei o quê, tantas léguas. É outro idioma, um idioma paralelo. Né? Essa coisa do uso da língua portuguesa. Produção de roteiro é um dos gêneros textuais que aparece lá no cinema, né? É isso. Me interessa muito o roteiro. Estou começando a trabalhar com roteiro agora, então é uma coisa que eu ainda estou tentando entender a dinâmica de escrever roteiro, de construir roteiros. Mas, como eu falei, é um tema que me interessa, essa questão de variação linguística, variedade linguística. Então, eu pretendo inserir isso aí dentro do trabalho de roteiro. Ideias tem muitas, o país é enorme, o próprio estado você tem uma variedade linguística enorme, assim. Então, inevitavelmente, uma hora você vai ter que bater com isso, vai ter personagens que vão estar antagônicos nesse sentido de estar falando duas linguagens diferentes, embora o mesmo idioma. Então, é uma coisa que vai inevitavelmente passar, sabe? É uma coisa que eu pretendo. Só quero me sentir um pouco mais seguro. A gente quer lançar para você o seguinte desafio. No final do nosso encontro, dos nossos encontros, você deverá produzir uma fala para um pequeno filme em que envolve uma personagem que é um surfista advogado. E esse surfista advogado caminhará por instâncias sociais distintas. Um momento, ele tem uma variação social dos colegas de surf lá. Em outro momento, ele está diante de um juiz, está no tribunal. E como que ele lida com essa roupagem, com essa vestimenta da linguagem? Então seria a adequação dele nesses meios sociais. Diferentes. Então a gente vai ter alguns encontros para desenvolver mais isso, né? Algumas etapas para a superação desse desafio. Uma etapa vai ser com a Marília, outra comigo, e a gente espera você para cumpri-lo. Então eu quero saber se você topa o desafio. Topado. Agree. Do you agree? Concordado. Deixa eu dizer que quando chegar no final, a gente vai ter também uma premiação muito legal para contribuir aí para essa sua parte de roteiro, para a parte do cinema, das outras linguagens, né? Trazendo uma contribuição para isso também, que vai ser muito especial. Então, Rinaldo, se prepara, descansa, porque amanhã a gente começa com as etapas para chegarmos ao desafio final. Nós estaremos lá. Tá? E a gente volta a se ver e a conversar de novo. Tranquilo, tá? então. Vamos embora, né, Marília? Vamos lá. Obrigada, viu, Obrigado também pela oportunidade. Prazer. Valeu mesmo. Prazer. Valeu.
Então, Rinaldo, eu te trouxe aqui essa praça para a gente poder conversar um pouquinho sobre a variação da linguagem e eu contribuir para você realizar o seu desafio. Eu trouxe para você um texto lá dos tempos da minha avó. A do Vosmecê. Isso, lá dos tempos do Vosmecê, para a gente poder contribuir e pensar um pouquinho nesse aspecto da variação. Ok. Então, eu te apresento o texto. Azeite não é meu parente. Nem todos entendem. Mas a língua que se falava antigamente, essa tranchã, era não? As palavras pareciam todas usar galocha. E eu me lembro como ficava cabreiro quando aquela tetéia da rua, sempre usando tanque colegial, se aproximava com a barra da nágua aparecendo, vendendo farinha, como se dizia. Só porque tinha me trocado pelo desgramado que charlava numa baratinha, ela sapecava expressões do tipo: conheceu o papudo? Ora, vá lamber sabão. Eu devolvia de chofre, com toda a agressividade da época. Deixa de trololó, sua sirigaita. Era tempo do onça total. Tanto quanto o telefone preto, a geladeira branca e o sebo para se passar no couro da bola, número 5, essas palavras foram sendo consideradas como as garotas feias de então, buchos. Aconteceu com elas, as palavras, o mesmo que o Zé Trindade. Empacotaram, bateram as botas. Tomaram o cascudo, levaram o sopapo, catiripapo e chisparam no vocabulário. Uma pena. Esse é um fragmento de um texto. Você conhecia já esse texto, não? Legal, não. Esse texto é uma crônica do Joaquim Ferreira dos Santos e se chama Meter a Língua Onde Não é Chamado. O que você achou? Algumas delas eu já conhecia, uma faz parte da minha infância, esse Vá Lamber Sabão é bem da minha infância. E outras eu tô vendo hoje, tipo que retomada. Sirigaita, de vez em quando você ouve isso. Chifra, é bem comum pra mim. O que significa chifre aqui? Porque hoje você tirar chifre é tirar uma onda, você gozar com a cara do outro, tirar sarro. Eu acho que é o mesmo contexto que tá aqui. Eu gostaria que você, digamos assim, transpusesse, né, esse texto para a contemporaneidade. Ok. Vamos lá. Dentro do meu vocabulário. Tecla SAP. Azeite não é meu parente, eu acho que eu manteria. Nem todos entendem, mas a língua que se falava antigamente era tranchã, eu era esquisita. Não era? As palavras pareciam todas usar galocha, as palavras pareciam todas muito certinha, muito... E eu me lembro como ficava cabreiro, isso a gente usa ainda, eu pelo menos uso, ficar cabreiro, ficar temeroso. Quando aquela teté da rua, aquela menina da rua, sempre usando tanque colegial, algum tipo de roupa que colegiais usam, se chegava com a barra da nágua, que ninguém usa hoje. A nágua, só pra gente explicar também, pra gente, né, retomar. Eu lembro que tinha um outro nome, que era o saiote, que a gente utilizava assim pra não ficar com a saia transparente, né? Ele sapecava expressões do tipo, jogava expressões do tipo, conheceu o papudo, entendeu, cara? Ah, vai te danar. Ou seja, ela tá dando baita de um fora nele. E eu devolvi imediatamente, com toda a agressividade que eu podia na época. Ah, deixa de papo, seu perigante. Você falaria assim? Não, acho que não. Como que Ela não merece. Rinaldo falaria? Deixa de conversa, menina. Deixa de conversa, gata. Era tempo do Onça Total. Onça era um personagem de uma revista muito... Ah, o Onça, lembro. Amigo da Onça. É isso? Isso, que até essas expressões ficam até hoje. Como a gente diz hoje, era do tempo do Guaraná com rolha. Né? Você amarrava cachorro com linguiça. Ah, tá. Então é antigo, era completamente antigo. As garotas, algumas tão purgantes, minha mãe usa isso até hoje. Tão chatas que parecia eternamente de Chico. Eu acho que é isso que eu tô pensando. Elas estavam durante o período de regras, de TPM. Certo, TPM, exatamente. O período de regras é bem vovó falando. Essas palavras foram consideradas como as garotas feias de então, buchos. Garotas feias, né? E que palavra hoje em dia a gente utiliza pra... Uma mocréia. Mocréia, paranga. Uma paranga, exatamente. Seria o mais próximo. Aconteceu com as parangas o mesmo com as palavras. O mesmo que é o Zé Trindade. Empacotaram, bateram as botas, morreram. Tomaram o cascudo, levaram o supapo, catiripapo. Isso aqui soa bem nordestino até. E chisparam do vocabulário. Também outra palavra que a gente usa muito. Lavra, sumiram do vocabulário. Uma pena. É interessante porque é um texto de época, mas ao mesmo tempo tem muitas palavras que estão resgatadas. Hoje a gente usa, pelo menos eu uso e ouço pessoas usarem ainda. É interessante essa coisa cíclica de... E até ele lamenta justamente isso, quer dizer, essas palavras chisparam.
do vocabulário, Vocês né? sumiram do vocabulário. E vão continuar sumindo mesmo, porque a língua é dinâmica, ela se renova, ela não fica parada no tempo e no espaço. A gente acha que consegue garantir, segurar a língua, prender a língua, mas ela não se segura. Ela é dinâmica, ela é viva, ela está na boca de todo mundo e todo mundo recria a língua, e por isso que ela sofre tanta variação, né? Tanto historicamente quanto socialmente. Os grupos sociais também recriam, reinventam a língua, quanto no estilo pessoal de cada um, expressar isso. E você deu conta muito bem da nossa atividade hoje. Tô atualizado com a linguagem. Muito legal o nosso papo, a nossa conversa. E a gente tem a próxima, que aí é com a Marília. Tá, joia. Daqui a pouco você confere como nosso professor-aluno vai se sair interpretando personagens com linguagens tão diferentes. Quem topou participar do nosso programa de hoje foi o Rinaldo. No primeiro bloco, ele se deu bem em nossa ação sobre a variação linguística. Mas agora, ele vai precisar de uma dupla personalidade. Chega aqui que a gente vai fazer aqui em cima do pau. A atividade agora é a seguinte, Rinaldo. Eu vou ler um textinho aqui pra você que conta uma determinada situação. Porque você sabe que todas essas falas, elas estão imersas num contexto. A fala ela surge do contexto em que o falante está inserido, né? E eu vou te pedir para caracterizar a fala de 2 desses personagens. Certo. A história é a seguinte. Estavam todos no casamento. O pai da noiva, um político, a mãe da noiva, uma socialite, o padrinho do noivo, seu grande amigo que vive de sua plantação de milho. E, obviamente, a noiva, uma moçoila casadoira, dessas que tem o casamento como ideal supremo. E o noivo, um policial militar. Todos já apostos, a imprensa, retoques nas maquiagens, faltava o padre. Minutos, horas de atraso e nada. O pai resolve fazer ele mesmo o casamento. Nesse momento, chega o padre, dizendo que a cerimônia estava cancelada. Entre desmaios e ai meu Deus, a imprensa começa a colher os depoimentos dos presentes sobre o ocorrido. Eu sou da imprensa, eu gostaria de saber, o senhor é da parte de quem? Eu sou Onofre Caldas, eu sou um nobre político e sou responsável por isso, por essa... Foi uma merda. Isso é um absurdo, isso é um disparate, isso é um despropósito. Como eu, um homem público, uma pessoa que estou aqui, frente à sociedade que me elegeu e aqui me pôs, sendo exposto a um ridículo desse. Claro que isso faz parte dessa pessoa de índole duvidosa, o noivo. Claro que faz parte Claro que isso é intriga da oposição. Claro que tem coisas escusas aí por trás para me expor ao ridículo, frente ao povo que aqui me colocou. Eu, uma pessoa pública, se ele não tem hombridade para levar a termo seus compromissos, olha o que ele faz com a minha filha, a minha querida filha, que eu queria levar ao casório hoje. Queria levar a essa igreja tão bonita, esse lugar tão belo. E aqui está eu exposto ao ridículo. Aproveito isso aqui para agradecer esse povo tão querido que me colocou nessa situação e agora me vê relegado a isso. Solto na igreja por falta de hombridade de terceiros. Olá! Olá, boa tarde. O senhor é da parte de quem? Eu sou da parte do afiado. O seu nome? Minha graça é Zé Onofre. Eu venho de Cafundó de Dentro, que é 2 léguas daqui de perto. Vim para esse evento tão bonito que acabou não acontecendo, né? Então querem me culpar, mas não tem nada a ver com isso, não. E o que o senhor acha que aconteceu? Por que o padre foi embora? A cidade é tão doida que ele pode ter ficado preso aí nos tráficos, entendeu? Nos carros, nos ônibus. O padre. Que o problema todinho foi o padre que não chegou na hora, entendeu? Aí estão querendo culpar eu que vim, deixei minhas cabeças de gado lá nas rodagens, cuidar do povo. Viajei 5 horas para chegar aqui e botar a culpa eu. Não. O senhor teria mais alguma coisa a declarar? Eu tô com fome, que faz um tempão que eu comi, quando eu saí da cidade, deixei os gados lá com o povo e vim direto pro carregamento, que não aconteceu. Vou esperar comer alguma coisa. Eu vou deixar aqui registrado. O seu nome mesmo? Zé Onofre. Zé Onofre. Todo mundo me conhece, moro lá em Cafundó de Dentro. Você vai perguntar, Zé Onofre, das cabeças de gado. Zé Onofre, Cafundó de Dentro? Das cabeças de gado, todo mundo me conhece. Qual a sua atividade? O senhor sou agricultor, homem da terra. O senhor planta o quê? Desde pequeno. A gente plantamos girimum, macaxeira. Agora tá na época do laranja cravo, tá dando muito.
Ah, A é? cidade tá pedindo muito, Aí eu deixei isso tudo lá pra vir pra cá, fia. Sério? E não aconteceu o casório. Até a próxima. Tchau. Ah, esqueci! Olha, a gente plantamos 1000 também lá, viu? 1000. Tá certo. Começando pelo primeiro personagem, né? O pai da noiva, que era um político. É, eu acho que foi mais Pra mim difícil ficou muito claro que codificar. você caracterizou ali, não só na roupa, né? Que tava ali, tudo, mas também nas atitudes, nos gestos, no vocabulário. Que palavras pra você caracterizavam muito esse político? Tipo, falar em sociedade, a sociedade que elegeu ele, falar no disparate que foi o evento não ter sido realizado. Acho que esse tipo de vocabulário mais formal e tipo vocabulário que político usa para fazer campanha. Teve uma hora que você falou povo, Exatamente, né, povo, e tal. sociedade. E sempre colocar como Povo que me complô elegeu. contra você, tipo, falar da oposição. Intriga da oposição. Intriga da oposição A também é expressão vocabulário. intriga da oposição. Intriga da oposição. A questão, o povo que me elegeu. Eu acho que é nesse tipo de palavreado que caracteriza um político. Né, o contexto dele de preocupação com a imagem, faz parte da exatamente. atividade dele. Exatamente. Tudo isso aparecia na fala dessa pessoa, né? Ele provavelmente tem que lidar muito com a norma culta, então o vocabulário dele vai se aproximando, o vocabulário oral dele vai se aproximando muito do vocabulário talvez escrito que ele use, Exatamente. né? E isso vai ficando muito claro na hora que ele tem que se colocar. E você caracterizou muito bem. Me conta pra mim que elementos que estão na linguagem desse personagem do agricultor. O mais forte é o modo de falar dele, que é bem diferente. 3 léguas daqui, ali deixei meu gado lá pro modo do povo tomar conta. Modo do povo tomar conta. Pro mod. Pro mod do povo tomar conta. Pro modo 3 povo léguas tomar daqui. conta, 3 léguas daqui, né? A oralidade, ela também vem carregada da sonoridade, que a palavra isso, a escrita não sonoridade. tem, Isso. a sua presença física, o gestual. Você veio com um negocinho, né? Ela completa muito as palavras Dá uma informação também, visual né? que complementa, exato. E dentro disso a gente vê, às vezes, uma falta de concordância verbal. Isso, né? Diferente da norma culta, uma concordância nominal também. Você vê expressões mil. Isamodi, né? O famoso oxente. Mil, né? Mil em vez de milho. Isso, Você sabe até... Tem um poeta que eu gosto muito, que é o Oswald de Andrade, sabe ele? E ele tem um poema que é assim: para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, dizem mió. Para dizerem pior, dizem pior. Para dizerem telhas, dizem teias. E assim vão construindo telhados. Doutora Eliana, obrigada por nos receber. O Rinaldo, ele tem aí uma missão a cumprir, um desafio. O Rinaldo tem um desafio a cumprir e ele precisa adequar a linguagem das personagens do filme que ele está montando. Essa personagem é um surfista, mas é também um advogado. Então, a preocupação do Rinaldo é quanto à adequação da linguagem, né? Já que a gente sabe que, por mais que todos nós falemos português, existem variações e variações que marcam, jargões, variações sociais e tal. Então ele está tendo essa preocupação em fazer com que o advogado realmente se aproprie de termos e de um jeito de falar que o caracterize como tal. A gente, na área jurídica, tem termos que são peculiares, são termos que são usados apenas nessa área, mas assim... muitos termos em latim, e o que a gente tenta no dia a dia é ter uma linguagem simples, entendível. Então, o que a gente tenta é simplificar a linguagem, trazer um português formal e não usar tantos termos em latim, que antigamente se usava muito. São algumas premissas que qualquer linguagem jurídica realmente vai ter. Isso que eu posso até, para ajudar assim, a traduzir, dar o significado realmente ao pé da letra, com vocabulário jurídico, que aí tem vários termos
O vídeo todo tem 3 minutos. 1 minuto e meio seria dedicado a ele entre os amigos, com os surfistas, e eu tenho 1 minuto e meio para essa cena do Joana Bezerra. Então não é muito tempo, a gente não precisaria de uma coisa muito específica, muito cheia de detalhes, seria uma ideia mais geral. A ideia seria contrastar a linguagem que ele usou entre os amigos, as gírias, com o jargão profissional. Então seria um diálogo muito rápido, muito sucinto, mas onde eu mostrasse esse jargão. Quantas audiências você vai ter hoje? Entendeu? Porque aí... Uma conversa que aconteceria entre os colegas ali. O juiz, para que vara foi distribuída a sua ação? Fazer carga, é um termo utilizado, você faz carga para tirar xerox, ou então para levar o processo para o escritório, para passar uns dias analisando o processo, entendeu? Sim, deixar vocês à vontade aí. Bom, doutora, essa já me deu uma ideia que acho que eu vou bolar o diálogo entre o estagiário e o advogado. Que tipo de pergunta sugeriria num diálogo como esse? O estagiário está lá para auxiliar o advogado em determinada causa. Antes deles entrarem no fórum, que tipo de diálogo poderia acontecer? Que tipo de perguntas, de dúvidas o estagiário poderia ter? Como ele cumprimentaria o advogado? Doutor e o nome, por exemplo. Doutor e o nome. Que tipo de perguntas um estagiário faria ao advogado momentos antes de entrarem no fórum para resolver? Quais processos precisam? Quais processos hoje, por exemplo? Quais os processos serão acompanhados, certo? Tem alguma petição para protocolar? Ação, processo, protocolar, petições. Então, tem que recorrer, o juiz deu uma decisão interlocutória, a gente tem que entrar com agravo. Eu poderia dizer isso? Então, tem que entrar com agravo. O prazo do agravo termina hoje. Então, o meu cliente foi sucumbente. Ok. Eu poderia colocar... O juiz concedeu uma decisão interlocutória. Ok, meu cliente... Não fez ninguém não, né? Não. Galera, esse terraço tá perfeito, meu. Mazão tá chamando a gente, bro. Inacreditável, brother. Mazão tá chamando, velho. Ontem o mar tava tão flat, tão paradão. Não vejo a hora de mandar ver nas batidas, cara. Pode crer, velho. Hoje a gente vai detonar nos aéreos. Detonar nos aéreos. Vamos nessa? Como é que naquele teu processo? Como é que vai ser a próxima audiência? Pô, cara, vai ser amanhã, lá no Fórum de Joana Bezerra. E aí, tá preparado? Tá de boa, cara. Tá na mão. Então vamos nessa, pô. Vamos nessa, velho. Bom, doutor. Então eu vou tomar nota dos acompanhamentos dos processos de hoje. Você pode falar. Bem, temos uma ação e um processo para darmos entrada. Ai, meu Deus. Será que eu vou ter tempo de fazer isso tudinho hoje? Porém, o mais urgente é entrar com recurso de agravo de instrumento para um cliente nosso que foi sucumbente. Coitadinho dele. Aqui, doutor. Antes que eu esqueça, você pode tirar a cópia capa a capa desse processo? Sem problema, doutor. Ai, meu Deus. Será que a copiadora está aberta? Ok, doutor. Então até mais tarde. Até mais tarde. Doutor Varela. Pois não, doutor. Antes que eu esqueça, não esqueça de passar na terceira vara civil e verificar se juntou o mandado de licitação, ok? Sem problema, doutor. Ok. Eu fiquei com uma curiosidade, porque eu vi que lá no filme aparecem os surfistas e você adequou super bem a variação de linguagem. Um dos seus amigos realmente é surfista? O Thiago Leandro, ele é surfista, ele me ajudou na parte mais específica, a linguagem mais específica. É um cara que circula no meio profissional com uma linguagem específica, mas ao mesmo tempo ele tem um ciclo de amizade que... Ele tem domínio dessas variações. Exatamente, ele sabe andar nos ambientes. ambientes. Que realmente domina a sua Exatamente língua isso, e então não tem a questão de conhece. estar certo ou errado. né, Não, Ruby? ficou muito legal. Você cumpriu o desafio brilhantemente.
isso nós queremos cumprir o que prometemos, trazendo a premiação e esperamos que venha acrescentar aí nesse teu projeto dentro do cinema. E para isso nós convidamos a Carla Francini, que é a pessoa responsável no estado de Pernambuco por todas as ações envolvidas com o cinema, e é roteirista. Do Rinaldo Carlos. Então, a gente trouxe aqui a produção para você. Para que sirva de estímulo nessa produção, para você começar a participar dos nossos festivais. Que legal. E as teorias de cinema. Olha aí. Vamos ver o que que legal. A gente sempre observa os iniciantes, tudo que a gente acha que tem que ter essa janela sempre dentro da nossa política pública, né? Vamos ficar acompanhando, que a gente está trabalhando para que o cinema de Pernambuco continue a crescer. Com certeza. Então, legal. Então tá rolando todos esses projetos aí.